Bem-vindos à lição número 1 do curso de português para estrangeiros. Nessa lição eu vou falar pausadamente, vou falar lentamente, para que todos os estrangeiros que estão aprendendo o meu idioma possam entender. Recebi muitos e-mails, muitos comentários, muitas solicitações. Márcio, por que você não faz um vídeo falando em português alguns tópicos de gramática, de cultura e do próprio idioma, para o estrangeiro poder entender melhor como se fala o português nas ruas? Existe uma particularidade no idioma português, da forma que você aprende na escola, nos livros, na internet, e a forma que é falado no dia a dia nas ruas. Então muita gente tem dificuldade em entender o português falado na rua, que basicamente é outro idioma. Eu vou deixar alguns exemplos para que você possa entender melhor do que eu estou falando. Eu coloquei 3 frases importantes, que uma me chamou muito a atenção quando eu fui no supermercado, na realidade não no supermercado, eu fui no shopping fazer uma compra e fiz uma pergunta à atendente e ela fez a seguinte expressão: hã? Que? Você disse o quê? Hã? Que? Você disse o quê? E isso para mim se tornou outro idioma. Eu, como falante nativo do português brasileiro, entendi. Mas você que está aprendendo o português, será que consegue entender quando começa a falar, quando começa a andar nas ruas pelo Brasil? E aí eu vou deixar essa frasezinha, essa expressão aqui. Hã? Que? Você disse o quê? Não entendi. Não entendi. Você disse o quê? Não entendi. Lembrando que isso é uma expressão vulgar, é uma expressão coloquial, corriqueira, de rua. E você vai ver essas expressões na rua, falado aí na rua. Isso não é ensinado nas escolas e você não aprende na gramática, tá? Mas é necessário saber para poder entender. E o que significa essa frase? Significa: desculpe, eu não entendi. Sinto muito, eu não entendi. Podia repetir? Isso seria uma forma polida, formal, de perguntar a alguém que você não entendeu o que essa pessoa falou. Desculpe, não entendi. E aí no dia a dia a pessoa acaba na correria falando hã? Que? Você disse o quê? Não entendi. Tá? Então fica a dica. A forma culta, o jeito de se falar o português formal, quando você não entende alguém: desculpe, não entendi. Desculpe, poderia repetir? Sinto muito, eu não consegui entender. Poderia repetir, senhor? Poderia repetir, senhora? E na forma coloquial, ninguém no dia a dia fala assim. Mas existe sim a forma culta de se falar. Essa que eu acabei de te mostrar. O outro tópico é uma frase que eu vou deixar aqui embaixo. Eu achei muito interessante quando eu escutei. Vem cá, tu visse aquele vídeo do menino com a cara arranhada? Vem cá, tu visse aquele vídeo do menino com a cara arranhada? Com a cara arranhada. Com a cara significa com o rosto. Com a cara significa... Para mim isso é um nome indígena. Com a cara. Ou japonês, não sei. Mas é engraçado. Então a forma coloquial, falado nas ruas, é muito... Eu acho bonito. Eu acho feio de uma parte se falar dessa forma. Mas é a linguagem. Então a linguagem ambulante, a linguagem ela muda, as pessoas elas falam muito rápido no dia a dia. Então isso serve para todos os idiomas. Quando você aprende, que começa a ver as pessoas falando na rua, no supermercado, no trem, no metrô, você vê que não é nada daquilo que você aprendeu nos livros. Então é algo totalmente diferente e às vezes outro idioma, um dialeto. Aqui em Recife, Pernambuco mesmo, é muito lindo a variedade das palavras, totalmente diferente da gramática, mas é uma forma não culta, não é formal, é informal. Mas é interessante para quem estuda linguística, entendeu? Então é interessante também para o aluno que está estudando português brasileiro saber dessas palavras, saber dessas frases faladas na rua, no coloquial. Eu tenho 3 livros, eu escrevi 3 livros, que é Português do Brasil Coloquial para Estrangeiros. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem, muito interessante. Então é um português falado no dia a dia, nas ruas, de uma forma coloquial. Eu escrevi esse livro e queria que você baixasse, é muito interessante para quem está aprendendo português
do Brasil na forma coloquial. E outra frase também, aí eu queria mais acrescentar alguns exemplos, é com o, com a, que geralmente no dia a dia se fala cu ou quá. Com meu pai, minha mãe, com a cara arranhada. Cara, rosto. Existe até uma expressão que se diz aqui no Brasil, que é quem tem cara é cavalo. Então, as pessoas têm rosto, tá? Mas na forma coloquial, cara significa face, rosto. Outra frase interessante é: pegue o ônibus barro e desça no terminal, junto do Carrefour e vá direto. Junto do Carrefour e vá direto. Esse junto significa ao lado de. Junto do metrô, junto da praça, ao lado da praça, ao lado do metrô. Vá direto significa siga em frente. Vá direto significa siga em frente. Então essa é a forma coloquial de alguns exemplos que eu dei aqui para quem está estudando português. Esse vídeo é para quem está estudando português estrangeiro que está estudando português, tá? Não confundam. É o primeiro vídeo de uma série de centenas de vídeos que eu vou fazer para estudantes estrangeiros que estão aprendendo o meu idioma e quer melhorar aí a sua forma de falar nas ruas, porque realmente é difícil. É muito lindo, maravilhoso entender as formas faladas do português, mas no dia a dia é um pouco complicado. E eu vou deixar aqui alguns exemplos para que você possa ver a maravilha desse idioma, a diversidade que é o português do Brasil.